nome é Vinícius, eu sou de Marilândia, interior do Espírito Santo, e eu fui candidato à prefeitura da cidade. E como é muito comum nas cidades do interior, houve dois candidatos, tinha eu e meu concorrente, e a cidade, o município todo ficou muito polarizado nessa dualidade entre os dois candidatos. Isso gerou muita confusão, muita discussão, briga, houve até casos de agressão. Quiseram até transferir as responsabilidades para cima da gente que era candidato. Mas enfim, acabei vencendo as eleições e o prefeito que concorreu comigo, ele já estava administrando a cidade. Ele não tinha uma má gestão. As pessoas que trabalhavam com ele, nos cargos comissionados, elas eram competentes até. Só que eu decidi mudar. Eu troquei tudo porque... Primeiro porque tinha pessoas lá dentro que eu não gostava. E não me importava se eles faziam um bom serviço ou não. Eu não gostava, não queria trabalhar com aquele tipo de gente. Segundo porque alguns, mesmo que eram competentes e não tinha nada contra, poderia gerar algum problema para mim, porque as pessoas que votaram em mim não gostavam daquelas pessoas, talvez, entende? E terceiro, porque eu prometi muitas vagas para algumas pessoas. E mesmo com a regra do processo seletivo agora, que a gente tem que dar os outros cargos por meio da seleção, né, que é o mais justo, a única forma de eu conceder emprego e poder garantir a minha vitória foi prometendo os cargos comissionados. Então eu fiz essa troca, eu mudei muita gente, eu tirei gente até competente, coloquei outros que não sei se darão conta do recado como as que estavam dariam, mas foi uma decisão que eu tomei com base no processo eleitoral em que eu sofri. Meu nome é Isabela, eu sou médica e chefe do Hospital Silvia Vitos. Bom, um sábado à noite, como outro qualquer, estava eu de plantão, era final de ano, o hospital estava superlotado, os índices de acidente no trânsito sempre aumentam nessa época e não havia leitos, havia, na verdade, apenas um. Esse leito estava guardado para a primeira urgência que chegasse às nossas mãos. Nessa mesma noite, um menino chegou ao hospital trazido pelos pais com uma infecção intestinal muito grave, muito forte. Ele vomitava sangue, ele suava frio, ele chorava de dor e de tudo aquilo que ele estava sentindo. Era visível nos olhos dele o tamanho, o sofrimento que ele estava tendo naquele momento. E eu olhei aquela situação e agi de uma maneira não convencional. Eu pedi que o menino aguardasse no corredor, porque minutos antes a minha tia tinha me ligado e ela me disse que precisava da minha ajuda. Ela sentia uma dor de cabeça cotidiana e ela precisava, segundo ela, ser internada por causa disso. A realidade é que minha tia queria se livrar dos problemas cotidianos e a única forma que ela achou era se internando e ficando um dia sós, livre dos problemas que ela tinha dentro de casa e dos transtornos do dia a dia. A minha tia, ela sempre ajudou na minha casa, sempre ajudou a minha mãe, sempre ajudou a mim. Quando meu irmão ficou doente, foi ela que ajudou a cuidar dele. Foi ela que o limpou, foi ela que o deu banho, foi ela que cozinhou, passou, limpou a casa enquanto eu só estudava para ser o que sou hoje. Eu devo tudo isso a ela, eu tenho que ser grata por isso. Não podia fazer diferente. Então eu cedi o leito para minha tia, ao invés de ter dado para o menino. Hoje eu sinto um peso muito grande disso sobre mim, mas naquele momento era o mais viável a se fazer. A minha tia sempre fez tudo por mim, por que eu não poderia ser grata a ela? Olá, eu me chamo Manoá e falo de Colatina e hoje vim contar um caso para vocês que aconteceu recentemente comigo. Eu estava passando pelo centro da minha cidade e me deparei com um acidente. Logo fui prestar socorro à vítima, né? E quando cheguei lá, era o meu primo. E aí eu pensei, meu Deus, ele estava sentindo muitas dores, provavelmente tinha quebrado a perna, não conseguia locomover. Então fiquei muito preocupada. Pensei nos privilégios logo que eu poderia conseguir para ele.
Como eu sou esposa do deputado federal, logo pensei, nossa, já vou ligar logo para o nosso melhor hospital público, porque ele não tinha plano de saúde, e vou locomover tudo o que eu conseguir. Já liguei, expliquei quem eu era, expliquei a situação. A ambulância já estava a caminho, já locomover médicos, enfermeiros e já tinha uma maca prontinha para receber ele. E sabendo que estamos vivendo em uma pandemia em que leitos estão muito difíceis de conseguir. Então, privilégios, né? Liguei e rapidinho tudo, né? Tudo deu certo. Então eu liguei, já virei pro meu primo e falei, primo, tudo certo, fica tranquilo, que a ambulância já tá chegando e no hospital já tá tudo pronto para você. Eu me chamo Mariana, eu estudo no IFES de Colatina e a escola costuma disponibilizar os livros didáticos no início do ano e recolher no final do ano, para que os alunos usem durante o ano. No meu segundo ano, eu perdi o livro da disciplina de Química e, como norma, eu deveria comprar outro para substituir a escola. Naquela situação, eu entrei em desespero, porque os livros são extremamente caros e os meus pais acharam muito ruim, devido àquela situação que eu fui extremamente irresponsável. Com isso, eu entrei em contato com a minha tia, que trabalha no setor de distribuição de materiais da escola. Ela falou que iria me ajudar, porque eu sou uma aluna exemplar e que eu tiro notas boas. Ela conseguiu outro livro para mim sem que eu tivesse que devolver aquele que eu perdi. E assim, foi muito bom. Eu consegui usar ele e no final do ano devolvi normalmente. Observando hoje essa situação, eu vejo como aquelas atitudes tomadas foram extremamente corruptas. Eu me apropriei de um bem que era da escola, que deveria ser usufruído por outros estudantes. Só que, pensando no que eu fiz agora, a pergunta que não quer calar é: será que eu fui corrupto? Será que eu fui vítima do patrimonialismo brasileiro? Será que eu agi da maneira correta? Será que eu fui vítima do patrimonialismo? Será que eu fui corrupta? Será que realmente eu deixei de agir conforme eu deveria, com racionalidade, e fui vítima desse tal de mito nacional? Patrimonialismo na sociedade odierna remete à ideia de não distinção entre um bem público e um bem privado. Entretanto, o termo não surgiu aqui no Brasil. Ele foi, na verdade, adaptado à realidade brasileira. A origem do termo, tal qual como o sociólogo Max Weber definiu, é de uma relação entre dominante e dominado do período feudal, na qual o senhor feudal detinha um patrimônio de terra que servia de abrigo e de trabalho para um vassalo que queria apenas sobreviver naquele contexto. Então, o patrimonialismo, no contexto em que foi definido, tem essa relação entre alguém que detinha uma propriedade e que dentro dessa propriedade poderia exercer o seu poder. Bom, o patrimonialismo no Brasil, ele está incubado dentro do que a gente chama de mito nacional. O que é esse mito nacional? É um tipo de ideia, de conceito que foi sustentado no Brasil a partir da década de 30 e que, segundo Gessé Souza, ele foi alimentado pelo lançamento do livro de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, no qual nós brasileiros criamos a nossa identidade por meio do nosso comportamento emotivo. Ou seja, aquela história de que o brasileiro é um povo hospitaleiro, é um povo caloroso, que sente as emoções à flor da pele e que se deixa levar pelas emoções, não é mentira no termo em que nós de fato somos assim, mas é um mito em dizer que essa deve ser a nossa identidade, porque isso gera a construção do nosso estado patrimonialista. E o que seria esse estado patrimonialista? Esse homem emotivo, esse homem que foi chamado de homem cordial, ou ainda de plasticidade portuguesa, é na verdade uma forma de institucionalização dessa ideia de que nós temos de ser um povo emotivo. O que é isso? A nossa
emotividade, o nosso comportamento emotivo torna-se, na verdade, o nosso estado, digamos assim. O nosso estado torna-se a nossa representação porque, ao assumir o poder, ao assumir a democracia, nós, movidos pela emoção, dividimos a nossa democracia entre amigos e inimigos. E essa é a origem de toda a corrupção que acontece no nosso estado, que parte antes do nosso comportamento emotivo do que do próprio estado em si. Então, patrimonialismo no contexto brasileiro é essa confusão e é esse engano de que a corrupção surge do estado e não do sujeito. Bom, ao analisarmos o patrimonialismo para Gessé, nos leva para um caminho de que o poder, logo a corrupção, está no Estado. Porque quando a gente pensa em poder, a gente pensa em algo superior, a gente pensa em privilégios, né? Nos leva também a concluir que o poder da sociedade está no mercado. Então, nesse sentido de corrupção e de poder, ele cita também que passou a ser algo comum, passou a ser algo normal tratado pela gente, a corrupção, né? Então, já não é uma discussão que precisa ser levada com tanta importância. Por isso, ele trata como uma discussão desnecessária pra gente, porque já é marca na nossa cultura, né? Porque foi construído por nós, foi um mito construído por nós. Então, esse mito, ele vem de ideias manipuladas por interesses econômicos e políticos. Por isso, ele até cita também que é como se fosse uma ideologia política pra gente, que esclarece o mundo de forma fácil e é como se fosse um refúgio para mantermos os nossos privilégios. Então, quando a gente pensa em refúgio, a gente pensa, eu vou me refugiar, então é algo bom, não é algo ruim. Então, o patrimonialismo também não pode ser tratado como algo ruim, porque se eu vou me refugiar naquilo para ter privilégios, é porque é algo bom. E, por isso, é tratado como uma discussão talvez desnecessária, porque ele trata como um falso conflito, porque eu tenho coisas maiores para se importar na nossa sociedade, eu tenho a luta de classe, eu tenho a desigualdade social, por que isso vai ser o meu ponto mais ruim para eu tratar? O patrimonialismo, entendeu? Então tem forças maiores, né, dizendo assim. Então, nesse contexto de construção social que nós montamos, é mais fácil eu colocar um pano, porque já está enraizado em nós. E no sentido de construção social, segundo Gessé, é possível interpretar a forte influência do conceito de corpo e espírito, sendo corpo tudo aquilo que é relacionado à emoção e sentimento, e espírito tudo aquilo que remete ao ser divino e superior. Dessa forma, ele nos dá alguns exemplos, sendo um deles a hierarquia social, em que as classes sociais superiores são comparadas ao espírito e as classes sociais inferiores ao corpo. Além disso, ele também nos dá o exemplo da relação dos Estados Unidos com o Brasil, em que os Estados Unidos seriam o espírito e o Brasil o corpo. Logo, o povo brasileiro, aquele comparado ao corpo, que age com emoção, não sabe distinguir o que é público e o que é privado. E dessa forma, leva essa confusão existente na atualidade. E será que isso existe somente no Brasil? Será que todos os países conseguem alcançar uma democracia e somente o povo brasileiro não consegue? Pensando nessa ideia de patrimonialismo, de mito nacional e de democracia entre inimigos e inimigos, sim, eu fui corrupto em tomar as minhas atitudes quando eleito prefeito da minha cidade. Sim, eu fui vítima do patrimonialismo. Eu não soube distinguir entre o que era público naquele hospital e naquele momento do que era privado entre eu e a minha tia. Pensando bem, sim, eu fui corrupta. Eu fui mais uma vítima desse mito nacional. Sim, eu fui corrupta. E agora que você entendeu o que é patrimonialismo e o mito nacional, será que você também é corrupto? Fica a reflexão.